Como é que está sendo essa jornada? Me contem. A Rubênia está animada. Ai, Só muita a Rubênia? transformação. É porque elas falam, porque eu tô, assim, é transformação que está acontecendo na minha vida. Até de perfil, até de... Eu vou falar de tudo mesmo, né? Na forma de expressar, né? De me apresentar, tudo vai mudando. E eu não sei, até isso eu vou falar, ô Vitor, é até bom a Edith ter dado a palavra assim, porque quando a gente vive isso, tem hora que parece que bate de conflito com o velho, não bate? E assim Sim. vem uma sensação assim de ruim. Olha que coisa, eu estou vivendo isso. É tão bom que fica ruim, que você fala assim, é bom demais, sabe? Sim. Peraí. Esse sentimento ruim, o que vem na sua... Que pensamento que vem? É ruim porque eu fazia as coisas ruins? Ou era uma pessoa ruim? O que fala que vem aí quando você... O que vem para mim, assim, é que eu vou falar do lado bom. Deus coloca pessoas, como você falou aí, com energias, e ele enxerga a gente quem a gente é, e a gente próprio não enxerga a gente. E aí a Sim. gente fala, meu Deus, por que que eu não estou me enxergando quem eu sou? E as pessoas que se aproximam, que é, como vou falar, como Edi, como Érica, como você, vê uma essência em mim que eu sei e eu luto por ela. E ela parece que ela está presa aqui, que se eu entendesse ela, eu ia fazer as coisas acontecerem mais e mais e mais. Que é isso que ele quer. Eu ouvi isso 2 vezes ontem, da Edi e de uma amiga minha. Falou assim, você está falando de quê? Que você está tendo isso e que bom que você está recebendo, está tendo essas oportunidades, e por que que você está falando disso? Você Sim. tem algo bom para passar, tá aí, ó. Você tem que agora desenvolver. E vem essa nostalgia, é uma nostalgia, sabe? Aquilo que falava, é como se você quisesse fugir, né? Uma coisa assim. Bem, Deixa eu vou aproveitar e vou pegar um gancho do que você falou, já para entrar um pouco na aula de hoje e já tentar te responder, tá? beleza. Se fizer sentido para você, você me fala. O seguinte, lembra que lá nas primeiras aulas eu falei que nós temos trilhas neurais e que são caminhos já traçados, já trilhados. Eu cheguei nessa quinta aqui gigantesca, onde existiam lugares que pessoas passaram por tanto tempo, que mesmo por tanto tempo sem ninguém passar, ali não nasceu mato. Então, eu conseguia, mesmo com mato alto, eu conseguia, nos meus olhos, entender qual era o caminho que eu deveria seguir, porque naquele espaço, o mato era mais baixo, a grama não nasceu tanto, então ali eu já conseguia. Na nossa mente é a mesma coisa. Então, nós temos trilhas neurais, que é onde, agora, chama de metanoia, que é onde você está fazendo a transformação. Essa metanoia, você está criando novas trilhas neurais. Só que isso não significa, né? E aí existem 2 teorias, uma que ela morre, mas eu acredito mais na teoria que ela continua, ela só deixa de desuso, né? Porque ela tá ali, mas ela só deixa, o mato começa a crescer, mas ela tá ali ainda, você consegue ver ela. Então são trilhas neurais do passado. Então, automaticamente você está criando novas trilhas, mas às vezes o pensamento cai para a trilha que já estava acostumado. Pensa que o nosso cérebro, ele sempre vai querer poupar energia. Então, ele cortar... Eu tô vivendo na pele o que é cortar mato. O que é você chegar num lugar onde tem mato alto, você tem que criar ou trilhar novas criar novas trilhas, né? Porque aqui tem lugares que eu falava, não, eu não quero seguir o que todo mundo seguiu, eu quero ir para lá que ninguém foi ainda. E eu tenho que pegar a minha enxada e ficar lá carpinando. Só que seria muito mais fácil eu ir só pelo caminho que todo mundo foi, porque eu não precisava, às vezes, nem carpinar tanto. E o nosso cérebro faz isso, tá? Então isso por quê? Às vezes você está criando aqui e você automaticamente cai para onde você já fazia, ou coisas do gênero. Ao mesmo tempo, volta para a aula que eu falei de empilhamento de memórias. Você é um empilhamento de memórias durante muitos anos.
você foi empilhando esse tipo de memória. Então, a tendência de nós voltarmos e pensarmos nessas memórias antigas, elas são grandes. Ao passo, às vezes a gente nem merece receber o que nós estamos recebendo. Ou a crença nossa é tão forte que a gente acha que a gente não é capaz ou não tem merecimento de falar, nossa, isso aqui é tão surreal. Eu nunca pensei na minha vida viver algo sobre isso, que eu não mereço isso. É tão difícil, porque ao longo da minha vida, pessoas tão ruins chegaram até mim, que... Por que uma pessoa boa vai chegar até mim? Por que uma pessoa boa vai chegar sem querer me usar, ou sem querer extorquir alguma coisa de mim, ou sem querer me machucar? E aí você começa, que são essas metanoias, sabe? Porque na sua caixinha de relacionamento, às vezes você sempre teve relacionamentos tóxicos, sempre teve relacionamentos que as pessoas chegaram até você e grudaram em você e sugaram sua energia. E aí, de repente, são pessoas que chegam até você e te mostram, te dão energia, elas te dão carinho, elas te dão amor, e quando você fala assim, não, mas o que você quer de mim? E a pessoa fala, não quero nada, só quero sua amizade. Isso começa a criar essa metanoia. Você está no processo de metanoia, que é a hora que você começa a olhar e fala assim, cara, eu nunca vi isso na vida, mas eu tô vendo. Sabe aquele negócio? Você fala, cara, mas não faz sentido, porque durante 30 anos, sempre as pessoas chegaram até mim foi nesse formato, mas agora não estão mais. E aí você fica nessa gangorra por um tempo. E aí que é a hora de maior atenção que a gente tem que ter. Por quê? Nós temos as nossas crenças. E aí, por que dos rotineiros? Lembra que eu falei para vocês, acho que há 2, 3 aulas atrás, façam rotineiro, não parem de fazer os rotineiros, exatamente por esse momento, Rubênia. Porque nessa gangorra que você está, onde o que eu fazia faz sentido, o que eu vi, eu vivi, eu senti, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo, sentindo outra coisa. E aí você começa a empilhar novas memórias, só que essa memória aqui, ela ainda existe. Aí você está nessa gangorra aqui, ó. E aí você vem a crença. Se a crença que pessoas ruins, elas existem e ninguém é bom nesse mundo, a chance de você machucar essas pessoas, a chance de você se afastar dessas pessoas boas, a chance de você fazer algo, se auto-sabotar, e para que essas pessoas se afastem, e a sua crença se torne realidade, você fala assim, realmente, eu sabia, não existe pessoa boa no mundo, e aí ela é muito grande. Então, por isso... Olha o que isso aí que você está falando tem sentido. Por que eu tô com esse sentimento? É metanoia mesmo, é uma coisa que tá fora. Ontem uma amiga minha falou que eu fiz um vídeo de 10 minutinhos. E no vídeo, no final, eu falei assim, e eu sempre falo isso, e eu sempre tive esse sentimento com as pessoas. E eu falei assim, eu amo vocês. Aí ela virou e falou assim, eu não acho certo você falar, eu amo vocês. Ninguém ama sem não conhecer. Eu falei, mas a família é universal, é independente de quem as pessoas sejam. Eu amo as pessoas, porque se eu não tiver esse sentimento, mas você nem sabe quem elas são. Então, isso acho que deu uma situação assim dentro da minha cabeça. Eu falei, aí eu fui, expliquei para elas que eu amo as pessoas, sim. E eu tenho isso, tanto que eu abro o meu coração para elas aproximarem. Aí ela falou que... Olha que doido. Falou assim, você é muito ingênua e você vai sofrer, você está sofrendo as consequências. Aí eu falei, meu Deus. Então, por isso que eu acho que aí caiu a frequência. Deixa eu te falar uma coisa, Rubênia, assim, ó, nós somos a média das 5 pessoas que a gente sempre vive, certo? Sim. Você era e você sempre foi a média das 5 pessoas que a gente sempre convive. Existe uma coisa que é o vício viciado, certo? Então, e é normal isso, que o meio onde nós estamos inseridos, essas pessoas, nós alimentamos as pessoas de um jeito e elas nos alimentam da mesma forma. Quando você começa a mudar e você começa a crescer e você começa a não mais, aí eu vou falar por frequência, você não começa a exalar a mesma frequência das pessoas, você não começa aí vamos para a frequência de rádio. A estação, ela começa a não mais igualar. E aí ela começa a fazer chiado. Aquele chiado no rádio, lembra do rádio que você virava? Não incomoda? Não dói o ouvido?
é exatamente isso. A sua frequência começa a mudar, e aí você não mais sintoniza com a rádio dessas pessoas. E aí começa a fazer um chiado, não para você, mas muitas vezes para elas, que aquilo começa a incomodá-la. Quando, ó, entenda uma coisa, quando a pessoa fala assim, ó, eu acho isso, na minha opinião é aquilo, eu acredito que seja isso, ela simplesmente está falando assim, ó, a minha crença é essa, na minha verdade é isso. Entendi. Todo mundo que eu chego e a pessoa chega para mim e fala assim, olha, Vitor, eu acho que você não deveria se expor muito na rede social. Eu já escutei isso da minha mãe. Da minha mãe eu escutei isso. E aí eu falei assim, mãe, sério? Mas por quê? Aí minha mãe fala tudo que ela falou. Mas na verdade, aí na minha cabeça eu coloquei assim, ó, isso é a crença dela, não a minha. Por quê? As feridas que ela teve ao longo da vida levaram ela a acreditar que aquilo não era bom. Ao mesmo tempo que, ó, eu não conheço essa pessoa, não sei como ela é, mas só para ela ter falado para você o que de 10 minutos de vídeo, o que mais incomodou ela você falar que você ama a todos, é que essa pessoa, ela tem uma rejeição muito grande na vida dela. E ela não sente amor na vida dela. E aí, para ela, alguém falar para ela que ama ela já começa a entender, fala, meu, como é que essa pessoa, como é que o meu pai que me conheceu nunca falou que me amava? Como é que a minha mãe que me conheceu nunca falou que me amava? E essa pessoa que talvez não tenha tanto convívio comigo, ela fala que me ama. Aí aquilo começa na cabeça dela fica uma confusão tão grande que aí que é o que ela faz? Ao invés de ela chegar para você e falar, Rupênia, como que você consegue me amar sem me conhecer? Ela chega atacando. Ela chega te criticando, ela chega, tipo, falando assim, na cabeça dela, na verdade, ela tá falando assim, Rubênia, pelo amor de Deus, volta a ser quem você era, que eu só quero te usar, eu só quero que você, eu só quero usar, você entenda no sentido, assim, de, não fisicamente, mas psicologicamente, Rubênia, eu só quero que você seja quem você era, eu não quero que você seja essa pessoa nova que me ama, porque eu não sei receber amor, eu não sei como é que é receber amor, então, não me dê amor, porque eu não quero receber amor, você entende? E aí as pessoas ficam se machucando muitas vezes sem perceber que é o subconsciente. Por isso que quando eu falo de um processo de coach, ele é muito importante. E é muito importante que você seja acompanhado por alguém certo e você tenha esse acompanhamento. E não é para falar do meu trabalho, mas é para falar do que vai acontecer com vocês. Porque assim, Rubênia, a chance de você, ó, você está numa gangorra, certo? A chance de você cair agora e cair muito mais abaixo do que você estava, ela é grande. Porque imagina aqui, ó, você correu uma carreira que você começou a desbravar o mato, você começou a desbravar o mato, e você está cansado, e você está indo, e você está indo, e você está indo. Você tem uma crença ali que está quase, ela já está aqui assim, ela já está quase caindo já, que são pessoas que você pode amar as pessoas usam, que as pessoas são amáveis, que não usam você, está quase. Mas aí vem alguém e fala para você assim, você vai se machucar. Aí essa crença fala assim, ó, falei para você, ela vai, assim, ela vai ficar muito mais forte. E aí aquilo gruda de um jeito que para você romper de novo, ela é muito difícil. Uau. Bom, aconteceu comigo isso, aconteceu com coaches isso. E aí isso acontece mesmo. Por isso que os rotineiros são muito importantes. Os rotineiros, eles vão te dar a base de quem você é. Quando você sabe quem você é, quando alguém chega para você e fala assim, Rubênia, você não pode amar qualquer um. Você simplesmente na sua cabeça, às vezes você nem discute. Às vezes você pode falar assim, cara, essa pessoa é uma pessoa machucada, e ponto final. Ou você fala assim, olha, eu te amo no amor de Cristo, e Cristo amou e pediu para que eu amasse todas as pessoas, e não a julgasse. Então, eu te amo no amor de Cristo. Se você não entendeu, beleza. Se você entendeu, eu te amo. E vira as costas e sai assim, no bom sentido, né? Tipo, Sim, você não vai sim. ficar discutindo, você não vai ficar gastando energia, você não vai ficar se cansando por conta dessa pessoa, que você vai entender que ela é uma pessoa machucada com amor. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Ô, E isso Vitor, acontece para e tudo. é crença mesmo que você está falando, é uma coisa que vai batendo de contra, porque as fotos que a Edi fez, né, o trabalho que a Edi fez comigo foi também entrando nessa linha que a gente está trabalhando, tudo encaixando, o coach desse trabalho do ponto de infração e a aceitação da transformação.
transformador, foi incrível, as fotos, o trabalho foi lindo, está sendo lindo o trabalho que ela está fazendo comigo, com a minha página, que eu sempre lembro que eu falava, eu queria uma página melhor, eu falava com a Edi, desde que eu a conheci em novembro, e ela falava, você tem que mudar algumas coisas, e aí vem encaixando e está havendo essa transformação, e é bem isso que você falou, a gente tem que ser muito vigilante, porque vai incomodar. Olha, as pessoas próximas, vai acontecer isso, e entenda isso, isso não aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, isso é um cíclico, nós somos cíclicos, os homens são cíclicos, e o que vai acontecer? As pessoas próximas de você, quando você está aqui, ó, no núcleo, os amigos estão ao redor, a primeira coisa que elas vão fazer, elas vão te criticar. Por que elas vão te criticar? Para tentar te impedir de fazer qualquer mudança, porque essa sua mudança está doendo nelas, você entende? Sim. Vou dar um exemplo dessa sua amiga mesmo. Essa sua amiga, ela tá aí e ela não sabe amar, nunca foi amada. Você começa a dizer amor, ela fala, cara, eu não sei viver com isso aqui, cara, se você fala que ama ela vai ter que te responder que também te ama, e aquilo para ela é uma confusão danada dentro da cabeça dela. Ela vai te criticar para paralisar. Tipo, eu vou falar da Edi agora, né? Vou dar um exemplo da Edi que agora está empreendendo, né? E aí, cara, eu não sei, eu vim de uma família que não é empreendedora. A minha família não é empreendedora. Muito pelo contrário, meu pai tem, sei lá, 35 anos na mesma empresa. Quando eu falo pro meu pai que eu vou abrir uma empresa, a primeira coisa que meu pai fala, pelo amor de Deus, estabilidade. Meu pai fala isso. Você tem que ter um salário, como é que você vai pagar as contas, aí não sei o que lá, aquele negócio todo. O que meu pai quer fazer? Cara, não empreenda, porque na cabeça dele, ele sabe que é ruim onde ele tá, ele sabe que ele tá estagnado, ele sabe de uma série de coisas, tá? Eu vou puxar para mim agora, de, ele sabe que tá estagnado, ele sabe uma série de coisas. Meu pai sabe disso, mas o que ele tentou fazer por muitos anos? Me paralisar. Ele fala, Vitor, você precisa parar, você precisa não sei o que lá, tá. Tanto que eu entendo que eu falo quando eu subi o monte errado, eu fui parar na Nike, fui para provar pro meu sogro que eu era alguém, porque eu escutei muitos anos dele que eu não seria ninguém na vida, que eu era um merda, que eu não tinha dinheiro e uma série de coisas. Eu escutei isso muito forte dele, muito forte. E pro meu pai, que meu pai sempre falou que eu tinha que ter um bom emprego. Então, assim, para mim foi mais ou menos, eu entendi que no subconsciente eu corri essa carreira. Só que eu sempre, paralelo a isso, eu empreendia. Eu sempre tive outros negócios, porque era o que eu queria fazer. Então, assim, eu tinha um emprego para mostrar para os outros, eu tinha que ter um emprego na melhor empresa do mundo para mostrar para alguém e falar assim, cara, fica quieto que eu tenho um pedigree aqui, eu já tenho uma passagem para essa empresa, isso para o meu sogro. Para o meu pai, eu tinha um bom emprego, um bom salário e um bom cargo, só que para mim isso não fazia sentido. E aí eu comecei a empreender de forma paralela. O que aconteceu? Por muito tempo, meu pai me criticou. Depois disso, eles vão se afastar de você. Meu pai não falava comigo. Meu pai, ele tentava, e aí quando ele me criticava, e aí eu já estava falando, pai, bom, vamos falar de outra coisa. Meu pai se afastava. Ele não falava comigo, não me ligava, tudo mais. Então eles vão te criticar, eles vão se afastar. Sabe o que acontece hoje com meu pai? Meu pai chega para mim e fala assim, filho, como é que eu crio um canal no YouTube? Filho, como é que eu ganho dinheiro na internet? Filho, ontem eu tava assistindo uma aula de automação, eu tô criando algumas coisas de automação, e aí eu mandei pro meu pai. O meu pai é programador, né? Aí eu tava na aula, eu falei assim, cara, pro meu pai faz muito sentido isso, né? Peguei o link da aula e mandei para ele. Falei, pai, entra nessa aula aqui. Meu pai depois mandou para mim, cara, que animal! Nossa, caramba, eu quero fazer esse negócio, não sei o que lá, papá. Você tá entendendo que pro meu pai pensar em fazer algo fora do que ele fazia é muito louco, mas depois de um bom tempo ele começou a entender. Então as pessoas menos vão te criticar, depois elas vão se afastar e depois elas vão chegar para você e falar assim, Rubênia, como é que você saiu daquele lugar e veio para esse? Me explica, me ensina a fazer isso. E aí as pessoas vão fazer. Mas esse primeiro choque, ele é normal em todas as áreas. Por isso que eu falo para vocês assim, o ponto de infração, ele envolve várias áreas. E uma delas é você estar no meio. E às vezes o meio, essa pessoa é um amigo. Às vezes essa pessoa é o seu marido. Essa pessoa é a sua esposa. Às vezes essa pessoa que te critica é o seu filho. Porque elas estão tão acostumados a viver com você daquele jeito que aquilo começa a incomodar elas, entendeu?
Sim, exatamente sobre isso, porque tem, até meu irmão ontem, eu conversando com ele, eu levando essa, porque tudo dentro da crítica, né? Você faz provérbios todos os dias, aí eu fui e falei exatamente isso que você falou. Não é sobre números nem por seguidores, é porque eu estou ali me modelando na palavra, na sabedoria, buscando, saindo da insensatez, da tolice. E eu falei, você deveria buscar isso, né? Porque você já é o meu irmão mais velho, o incrível que ele é, mas ele está na tolice, está ali só brigando, está reclamando, é aposentado e só fica murmurando, e é um homem incrível, ele está perdendo a essência, a generosidade dele, e aí entra isso. Ele está vendo, eu falei assim, então faz o seguinte, busca esse entendimento, que você vai ver que você vai sair dessa situação. Eu não estou ali para brincar, eu estou me transformando. Tudo que eu estou buscando é para minha transformação. Quem entenda, normalmente os seus, né, os mais próximos, são os primeiros a criticar, a nos criticar. Quando eu comecei na internet, comecei a falar de coach, eu tenho uma prima, que ela é jornalista, e ela mora aqui na Espanha, né? Agora mora aqui, né? Antigamente mora na Espanha. Ela mora aqui na Espanha. E ela foi a que mais me criticou. Mas muito, muito. Eu fazia um post, ela mandava um post. Mas com qual base científica você está falando isso? Mas com qual base não sei o que lá? Aí eu comecei a mandar livro para ela. Falei, eu li esse livro. Ela, mas quem é esse livro? Quem é esse cara? Quem é esse autor? Mas me criticava de um jeito assim, ó, me paralisando. E eu vou te falar mais. Por um tempo, eu fui paralisado, eu fui neutralizado por ela. Porque toda vez que eu ia postar, eu ficava pensando nela. Sabe o dia que eu desvinculei disso? Depois de uns 6 meses que eu não postava mais, eu fiz algum curso, alguma coisa que me despertou, e aí eu entendi a consciência do que eu... Falei, cara, ela que me paralisou. É uma filha da mãe, cara. Tá lá na PQP, ela só não tem a vida destruída, não tem nada certo, cara, tudo errado, tá lá, fuma, e cara, enfim, tudo o oposto do que eu sou, né? Partido Exatamente. político, tudo. Ela tá me criticando, essa filha da mãe tá me paralisando. Aí eu falei, quer dizer uma coisa? Fui lá, desbloqueei ela no Instagram. Só que demorou muito, gente, para eu criar consciência disso, para eu entender, e, gente, para eu conseguir bloquear minha prima, que por muitos anos foi a minha melhor amiga, tipo, a gente cresceu juntos, sabe aquele negócio assim? Cara, de infância, tudo que ela fala, ela é 3 anos mais velha, tudo que ela falava, para mim era verdade quando era pequeno. Eu falava, cara, tipo, como é que eu vou bloquear esse negócio dela? Eu falei, bloqueei ela, falei, tô nem aí, bloqueei ela. Mas gente, assim, ó, isso levou um trajeto, não foi de um dia para o outro, foi uma... Ela gosta muito de mim. Só que aí, André, é pior que ela gosta. Assim, e aí eu entendi que ela gosta mesmo. Essa crítica dela é que na cabeça dela, por ela ser jornalista, tudo tem que ser baseado num fato, tudo tem que ser baseado num escritor, tudo. E aí, quando eu entendi que ela me perguntava, era para tentar me proteger. Ela fala, na cabeça dela assim, cara, meu primo tá falando coisas na internet que na cabeça dela não tinha vazamento nenhum, né? E aí, assim, exatamente, ele não tem vazamento nenhum. E, cara, eu preciso proteger ele. Na cabeça dela era isso que ela tava fazendo, ela tava me protegendo, mas ela tava me paralisando, sem ela saber. E, de novo, gente, aí eu vou voltar pro que a Robena falou. Tudo isso, na verdade, é a crença dela. A crença dela é que tem que ter baseado em escritores famosos e um monte de coisa. E quando eu falava de física quântica, quando eu falava de energia, quando eu falava de repetição de padrões, ela nunca estudou isso. E na cabeça dela, ela falou, isso não existe. Então, ele está falando asneira, ele está falando coisas, ele vai se prejudicar, então deixa eu ajudá-lo. Né? Mas olha que interessante, que às vezes ela querendo me ajudar, ela me prejudicou, sem ela saber. Né? Então, travou para mim. Voltou. Então, é isso que eu queria falar para vocês. E aí, assim, todos... Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Estou falando aqui. O que é, Edi? Pode falar? Continua. Continua? Tá bom. Tá fazendo sentido para vocês, cara? Deixa eu Muito entender isso aí. sentido. Muito sentido. E encaixa exatamente o que nós estamos vivenciando, né? Porque é a palavra mesmo, transformador, né? Tudo é uma transformação. E é a questão da gente aceitar, né? O propósito,
né, aceitar toda essa jornada nossa seguindo o que a gente é, né, da nossa essência. Não perder ela, nem o propósito, né, nem não perder quem... Já te chamar de blogueirinha. Fala aí. Boa samaritana crente, é isso aí. Adorei todas. Boa, abraço, John. Cara, você sabe que o John... Acho que eu já falei isso, né? Mas o John o John me desbloqueou para essa vida que eu tenho hoje, né? Tipo, fala aí já isso, né? Não sei se você já escutou isso ou não, mas ele me desbloqueou já. Que pensam. Talvez ele nem saiba, mas ele... igual hoje, gente, ó, aqui já são quase 11 horas da manhã, tá? Para mim. Antes de entrar na aula, eu tava lá embaixo, conversando com um cara para cortar com a motosserra, cortando os negócios da árvore lá. Aí eu falei, cara, quando que eu ia imaginar na minha vida que eu podia estar, tipo, num mundo tão assim, que na minha cabeça era muito distante uma coisa da outra. Falar de campo e falar de coach ao mesmo tempo, subir para uma reunião. Para mim era muito distante uma coisa da outra. Quando eu vi o John tirando o chapéu dele, botando na mesa, e falando, não, eu tava lá mexendo com os cavalos, sei lá o que ele tava fazendo. E agora ele tava comigo na reunião, eu falei, caraca, velho, ele consegue fazer isso de uma forma fácil, né? Então, se ele fez, eu também consigo fazer, acho que dá para fazer. Então, tá. Ô, Vitor, eu vou colocar uma situação que ocorre na minha vida, que eu sou assim, isso vem desde a minha infância, que hoje você vai falar de família, mesmo eu não ter, ter sido batizada há 1 ano e meio, mas eu sempre tenho, assim, em querer acreditar em algo, buscar um poder sobrenatural, buscar um Deus, e hoje eu encontrei, que é o Jesus, né, que é o nosso amor, né, que é Deus, o Espírito Santo, essa trindade linda que eu amo. E é nessa fase minha, e eu sempre tive a questão de orar, né, de buscar oração, de meditar. E agora, no batismo, eu descobri o livro, a Bíblia. E eu faço leituras, né? Então, por exemplo, eu fiz Provérbios, aí se eu não tivesse aqui agora com você, eu ia meditar, seria mais 15, 20 minutos, orar, e ia lá cuidar dos meus cachorros, chegando no meu trabalho, vou resumir. O que eu faço novamente? Eu limpo a loja e tudo, eu pego a Bíblia e oro. Bem, o que eu quero dizer? Isso eu tenho dentro de mim, pode ser, eu quero só que você me esclareça uma coisa, mas que talvez vai me ajudar, não, vai me ajudar. De novo, essa minha amiga. Ela falou assim, Rubênia, para que você ora tanto? Porque você, seu tempo, você tem que fazer, Deus está com você a todo tempo, ora, e beleza, eu até concordei com ela, porque eu tiro assim meia hora, então se for colocar, aí já foram 1h30 de oração que eu faço. E eu amo isso. Só que, num ponto, entre aspas, ela tem razão, no outro, e essa questão, essa conexão, como coach, me dá uma... Que ponto que ela tem razão? Que talvez, porque eu não penso assim, eu não penso. Então, peraí, então nem precisa terminar. Você já acabou de me responder. Ah, tá se bom. Se você não pensa assim, não. Essa é a verdade dela, não a sua. Entendi. Porque ela quis dizer assim, que você está lá produzindo, você fala que não tem tempo para produzir, mas você está perdendo muito tempo na oração. Conversa com Deus e tudo. Mas eu não perco tempo. Porque quando eu faço ali, eu estou exatamente nisso que você colocou. É uma trilha, né? Uma metanoia, mudando a minha mentalidade com a palavra. E a palavra me direciona. Isso aí. Então, assim, ó. Que é? Agora que escrevi o livro, tomaram um susto. Assim, ó. Então, eu acho que eu estou entrando... Isso, você tá entrando na crença dela. Isso, estou sendo influenciável. Isso é a verdade dela e não a sua. Então,
não se preocupe. Isso, de novo, entenda, quando ela te falar, quando ela ou qualquer pessoa te falar coisas que não faz sentido para você, o que eu sempre me pergunto? Eu falo assim, ó, essa pessoa, ela, na área que ela está falando, né? Na área que ela está falando, ela tem êxito, ela tem colhido resultado. Aí o segundo coisa que eu pergunto é, essas pessoas têm os mesmos valores que eu tenho? Tá? Uau. E aí eu, em terceiro, se qualquer uma das perguntas foi não, eu falo assim, ó, isso é a verdade dela e não a minha. E tá tudo certo. Fica com você, fica comigo. No coach, a gente aprende a fazer pergunta e não julgar as pessoas. A gente julga as intenções e não as ações. Por quê? Muitas vezes já aparece coach para mim que tá nem aí com a família. E aquilo é verdade para ele. Só que eu sou um cara muito família. Então, às vezes, a minha intenção é fazer o quê? É unir, falar para ele, não, cara, não destrói a sua família. Só que para ele, para a verdade dele, o trabalho e vencer o trabalho é o que importa. E não vai ser eu que vou mudar essa crença, sendo que para ele a verdade é aquela. Você entendeu? O trabalho de ter, fazer, né, produzir. Eu vou fazer as pirâmides dele. Só que se para ele o ter é muito forte, eu vou tentar em métodos e livros e tudo mais fazer essa virada de pirâmide. Mas eu, como coach, não posso chegar para ele e falar, cara, não vai por esse caminho que você vai destruir sua família, porque a trilha neural que ele está vendo naquele momento não é essa trilha, ele tá trilhando outra. É a mesma coisa para sua amiga. Se você chegar para sua amiga agora e falar para ela, não, porque Deus é isso, Deus é aquilo, tudo mais, talvez ela não esteja preparada para aquele momento de escutar isso, de ver isso e fazer isso, entende? Ó, o que nós vamos fazer hoje, acho que vai fazer sentido para vocês. Deixa eu sair de voltar ali para a gente já começar. Érica, você já fez esse, né? Já. Mas vou fazer de novo, né? Cara, para mim essa ferramenta, eu já fiz ela algumas vezes, e ela é uma das ferramentas mais libertadoras que eu tenho, tá? Entendam o seguinte, do 0 aos 12 anos, lembra acho que todos assistiram, quem não assistiu, o Divertidamente. Nós criamos as nossas crenças e as nossas memórias. Então, do 0 aos 12 anos, nós criamos as nossas maiores memórias. Essas memórias, elas são criadas, elas são feitas em cima de tudo que o pai, normalmente, a mãe fez. Se você, porventura, não teve a figura de pai ou mãe durante o 0 aos 12 anos, você precisa pensar em quem fez esse papel na sua vida. Por quê? Entendam o seguinte, todo espaço tem que ser preenchido, e ele é preenchido por alguém. Então, se você teve um pai mesmo, o pai biológico, que não fez parte da sua infância, provavelmente algum vizinho, algum tio, algum avô, alguém de figura masculina, ele preencheu essa caixinha. Mesmo que às vezes de forma até ausente, mas ele preencheu essa caixinha. A mãe é a mesma coisa. Se você teve uma mãe que ela não existiu, mãe faleceu, a mãe não estava presente, você foi criado pelos avós, a sua avó foi a que criou, que fez essa figura. E nós, ao longo dessa jornada, nós temos nós ou repetimos os padrões, ou nós expelimos os padrões. O que é isso? Vamos dizer assim, se você via muito o pai, eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui no último. Eu apanhei muito quando era pequeno. Eu apanhava muito quando era pequeno. Então, a probabilidade ou de eu ser uma pessoa que sou uma moça no sentido de não bater em ninguém, não fazer nada, e ter astúria, assim, coceira, né, com relação
a bater e briga e violência, ela é grande, porque eu vou tá indo para o lado de totalmente ao contrário do expelir. Só que a chance de eu ser um cara violento também, de bater e fazer, ela também existe, porque eu vou repetir meu padrão, ou eu vou expelir esse padrão. Isso acontece para as falas, isso acontece para os sentimentos, isso acontece para a forma da gente se relacionar, tá? Todos estão com a folhinha impressa aí, para vocês? Estou acabando de imprimir aqui. Então tá. Essa ferramenta, ela se dá praticamente em 3 etapas, tá? Nós vamos fazer a primeira etapa aqui agora. Quem conseguir terminar, eu vou fazer tudo com vocês. Quem conseguir terminar comigo é uma boa, termine do começo ao fim. Se alguém tiver no meio que precisa sair, termine uma etapa, saia e aí continue as outras etapas, só que continuem hoje, tá? Então, assim, se parem, eu vou subir esse vídeo hoje na plataforma, então vocês continuem hoje, porque é muito importante que tem que terminar o processo. Senão você fica no meio do caminho e fica naquela gangorra. Lembra que eu falei pra você? Você tem que terminar a gangorra inteira. Aqui nós vamos mexer com sentimentos mais profundos. Eu não quero que vocês, em nenhum momento, fiquem no meio do caminho desamparados, tá? Deixa eu Vitor, que eu mostrar. já quero te agradecer, viu? Pelo direcionamento aí. Que isso, Obrigada. mano? Estamos aqui para isso. Ó. Opa. Ô, Vitor, deixa eu contar uma novidade. Conte. Lindeza. Oi, estão escutando? Oi? Sim. Oi, vocês me escutam? Sim. Sim. Minha internet está horrível. Sabia que domingo a gente vai se conhecer pessoalmente? Quem, eu? Não, vocês, né? Eu, Rubênia, Érica. Aham. Eu na palestra, é isso? Não, eu vou pegar a Rubênia na rodoviária, eu vou pegar a André Alphaville, e vamos passar o dia no sítio aqui, nós vamos almoçar, e Oh, que delícia! aí eu não sei que... Ela A caiu. Rubênia nem sabe, mas como ela tá de carona, ela vai... Oh, que delícia, gente. Gostei disso, hein? Pensa das mulheres, Vitor. Ó, Vai faltar só a Ed, vai faltar. Vai faltar mesmo. Ai, Então faz o gente, eu seguinte, não vi ó, outras se coisas, planeja- assim, coraçãozinho. Ó, se planeja para vir o final do ano aqui para Portugal. Oh, Glória. Mas eu tô encasquetada com Portugal desde o começo do ano, que eu vi passar de R$900 e perdi, né? Porque eu falei assim, R$900 Portugal, acho que eu vou para Portugal. Vou sozinha? Já viajei sozinha. Mas vou para onde? Daí eu perdi a promoção. Eu falei, não é possível. Perdeu. Agora é mais caro, né? Mas eu tenho vontade de conhecer. Venha para Portugal. Então, doutora, eu fiquei feliz pela notícia. Que legal. Muito bom, hein? Que delícia vai ser. Coloca eu na fotinha assim, ô Rede. A gente Faz liga, uma chamada ali. A gente pega um vinho aqui, ó, fica tomando aqui, a Edi também, a gente fica conversando, todo mundo junto. Eu vou Vai ser chorar. muito legal. Vai ser bênção, gente. Vai Vai. ser. Nossa, vai mesmo. Meu Deus, é muita troca. Não tá conseguindo apresentar, Vitor? Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Entra, Vê entra e sai. de A gente está vendo, mas não está vendo. Só aparece Vitor Hugo ali. Então. Que estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu mudar. Daqui meia hora eu vou levar as crianças na escola. Mas eu vejo depois. Tá. Será que ele bloqueia para apresentar isso aqui? Estranho. Agora foi. Boa. Então aqui, ó. Repetição de padrão.
que vocês vão fazer nessa ferramenta? Essa ferramenta, ela, como eu falei para vocês, né? Então, vocês precisam preencher essa ferramenta pensando do 0 aos 12 anos no pai e na mãe de vocês. Então, eu vou dar o exemplo aqui da parte de comunicação primeiro. Vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui, ó. Na minha comunicação, quem que eu lembro que foi zeloso e responsável, mas sem demonstrar amor? Se foi minha mãe, eu faço uma bolinha aqui no M. Se foi meu pai, eu faço uma bolinha no P. Se não foi nenhum dos dois, eu deixo em branco. Se eu, atualmente, tenho essa comunicação, eu faço uma bolinha no E, de eu aqui. Então, ó, mãe e pai da minha infância. Quando eu me lembro de eu criança, meu pai era zeloso e responsável, mas sem demonstrar amor. Minha mãe era zelosa e responsável. Se nenhum dos dois não é, você deixa em branco. Só que se você tem essa comunicação hoje, você coloca essa bolinha para você. E aí nós vamos para o segundo. Frio, sem amor, sem afeto. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, ou eu tenho essa comunicação hoje? E aí você vai indo. Vitor, então, Oi. ó, só para mim entender de quando eu fiz, se eu fiz até errado essa ferramenta. Se meu pai e minha mãe teve esse posicionamento, eu faço a bolinha neles. Mas se eu repito hoje, eu faço a bolinha em mim também. É isso? Sim. Então vamos dizer assim, ó, eu tenho uma família que é toda responsável. Então, ó, minha mãe era, o meu pai era, opa, e eu também sou hoje. Aqui. Entendeu? Só que pode ser que aqui, ó, não. Tipo, aqui, ó, meu pai era zeloso, ou aqui, ó, pode ser assim, ó, só minha mãe era, e eu hoje não sou. Hoje eu sou zeloso, responsável, mas eu demonstro muito amor. Então não me encaixa aqui. Frio, sem afeto. Meu pai era esse cara aí. E aí hoje eu penso assim, cara, eu com meu filho não consigo muitas vezes demonstrar amor, hein? Então eu sou essa pessoa aqui. Negligência e não confiável. Não, meu pai e minha mãe eram confiáveis e eu sou uma pessoa confiável. Então ninguém se enquadra nesse aqui. Abandona sem remorso. Cara, minha mãe me abandonava e virava as costas e nem saía. Então pronto aqui. Só que eu não faço isso. Entendeu? Falta de compromisso com os demais. Não, cara, meu pai era um cara que não demonstrava amor, mas ele era um cara compromissado. Ou bicho compromissado. E ó, então eu hoje em dia aqui eu posso me estar lascado, posso me ferrar, mas eu cumpro o que eu falo. Então eu também faço a mesma coisa. E aqui você vai fazendo. Ó. Então o seu quadro ele vai estar mais ou menos igual o meu aqui, tá vendo? Com essas bolinhas. E aí você sempre vai ter um lado da debilidade e um lado do fortalecimento. Então aqui, ó, e normalmente é o contrário. Só que marquem o que vocês lembrem, tá? Vamos dizer assim, ó. Zeloso e responsável, mas sem demonstrar amor. Eu lembro que minha mãe era essa pessoa. Mas amorosamente zelosa e responsável. Cara, normalmente ela não vai aparecer aqui. Mas se por acaso você lembra dela das duas posições, coloca. Entendeu? É um pouco mais difícil, mas vai colocando. E aí vocês vão preenchendo toda essa parte aqui, ó. Podem começar. Qualquer dúvida que tiver, vão me perguntando. Vocês querem ir no tempo de vocês ou querem que eu vou lendo? Vocês preferem? Para mim, eu vou concentrar aqui, eu não sei os demais. Não, pode concentrar, então. Por mim, você podia ler. Pode ler que não afeta, tá? Fica à vontade. Vai lendo. Vou lendo? Então, vamos lá. Vamos lá primeiro, então. Zeloso e responsável, mas sem demonstrar amor. Quem era? Frio, sem amor, sem afeto. Negligente, não confiável.
Abandona sem remorso. Falta de compromisso com os demais. Pouca e nenhuma demonstração de sentimento. Insensível nas relações indiferentes. Não dá apoio. Nenhuma simpatia ou empatia pelos demais. Importa-se mais com objetos do que com pessoas. Desconsidera o outro. Mesquinho ou mesquinha. Sem respeito pelo cônjuge, filhos. Destrói a autoestima das pessoas. Esquece dos demais, só pensa nele. Favoritismo entre os filhos. Tem um filho que é preferido ali. Não gosta de ser pai ou mãe. Você escutava assim, ó. Eu odeio ser mãe. Ah, eu odeio ser pai. Minha vida sem vocês era bem mais fácil. Não expressava aprovação. Provoca rivalidade entre os filhos. Sempre colocava um filho contra o outro. Porque sua irmã falou isso, porque seu irmão falou aquilo. Disciplina a mão de ferro. Dá uma porrada mesmo. Descia a porrada. Disciplina permissiva. Podia fazer o que você quisesse. Que tá tudo certo. Não falava nada, não dava bronca, não fazia nada. Ignora o positivo dos outros. Só vê o lado negativo de todo mundo. A pessoa pode fazer uma coisa boa, mas só vê o lado negativo. Envergonha e culpa os outros. Sabe aquela pessoa que não se, tinha que envergonhar mesmo, tinha que ver a pessoa no chão mesmo. Egoísta. Aí vamos à fortaleza da comunicação, parte positiva. Amorosamente, zeloso e responsável. Caloroso, afetuoso e amoroso. Atento e confiável. Sempre presente quando necessário. Comprometimento em ajudar os demais. Demonstração calorosa dos sentimentos. Fala que ama, não tem medo. Vitor, é possível não marcar nenhum? Pode. É normal. Isso para quem? Para o pai ou para a mãe ou você nunca viveu isso? Não, no negativo eu não lembro nada daquilo lá, eu não tive essas coisas. Tá bom, Positivo aí. tudo bem. Isso já começa a dizer algumas coisas. Isso é o X da sua família, entende? Demonstração clara do sentimento, sensibilidade nas relações, dá apoio, simpatia e empatia. Vamos fazendo o restante com o tempo de vocês, que aí vocês param um pouco e pensem no que as palavras estão dizendo e qual o sentimento que vem nessa palavra sem a minha voz. Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês.
quiserem perguntar, é só perguntar, tá, gente? Pode ir para outra página, você espera. Não entendi, desculpa. Pode ir para outra página ou espera você? Pode ir para outra página. Vitor, e quando hoje os pais têm essa atitude hoje, nas palavras positivas, mas antes não teve? Para esse exercício, você pensa nos pais da sua infância. Ah, tá. Tá?
Acho que todo mundo já acabou, então. Será? Quem acabou dá um joinha. A André, acho que ia levar os filhos de 7h30 na escola. Então vai sair mesmo. Então, vamos lá. Eu já acabei. Boa. Deixa eu só parar aqui meu jazz aqui, cara. Eu vou embora no jazz, mano. Quem já acabou, faz o seguinte. Todo mundo acabou, né? Quero que vocês olhem agora e simplesmente observem. Passa os olhos nessa aqui, deixa eu mudar aqui. Andrea, eu vou... Depois você termina isso, tá? Porque agora eu vou entrar numa outra parte que é melhor você fazer de uma vez só depois. Tá bom. Eu vou sair porque eu tenho que levar as crianças para aula, mas a gente vai se falando. Um beijo para todo mundo, viu? Fiquem com Beijo. Deus. Valeu. Não sei porque ele não está mostrando a tela. Aqui foi. Então vamos lá. Quero que passem os olhos e agora comecem a observar o que aconteceu, tente como se fosse uma fotografia na sua infância. Quem foi o seu pai? Quem foi a sua mãe? E quem você se tornou por conta deles? Exatamente isso, não é pesado, mas é exatamente isso. E aí, numa outra folha em branco, eu quero que vocês comecem a colocar os prejuízos que isso te causaram. Então, vou lá, vou dar o meu exemplo de novo aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. O meu, eu coloquei aqui, ó. Disciplina mão de ferro. A minha mãe e meu pai eram, e eu me tornei. Então, hoje, o prejuízo que eu tenho é que eu bato nos meus filhos, agora não mais, mas quando eu fiz exercício, eu coloquei que eu batia nos meus filhos porque eu apanhei quando era criança. Eu não sei outra coisa que você pode colocar, mas talvez aqui você tenha tido uns pais que tenham sido muito permissivos, e com isso você saiu de casa muito cedo, você entrou na vida adulta muito cedo, você fez coisas que não era da sua idade fazer, porque seus pais eram permissivos demais com você. E você começa a listar todos esses prejuízos. Ah, meus pais eram muito generosos. Hoje eu não consigo acumular nada de riqueza porque eu sou muito generoso. Eu dou tudo para todo mundo e eu não tenho nenhuma riqueza. Que meu pai era generoso. Ah, meu pai e minha mãe eram muito simpáticos. Eu sou muito simpática também. Com isso, o meu prejuízo disso é ser simpático com todo mundo e não saber dizer não. Quero que vocês foquem aqui no prejuízo que isso tem causado para vocês. Qual o prejuízo que tem causado? Eu ajudo os demais a ganhar autoestima. Só que, às vezes, isso aqui pode ser um prejuízo para mim. Eu fico tão focado nas outras pessoas ganhar autoestima que eu mesmo não tenho autoestima. Quero que você foque no prejuízo aqui sempre. Olhar no lado negativo mesmo das coisas. O que você mais escutava era que seu pai não tinha tempo para você. E por não ter tempo para você, você hoje não tem tempo para ninguém. Porque você repete esse padrão. Sempre que está trabalhando, sempre fazendo coisas. Às vezes você escuta muito, ou escutou diversas vezes, que a sua gravidez, quando você foi gerado, não era o momento, que quando você foi gerado não era a hora, ou que a mãe ou o pai não queria nem que você tivesse nascido. Você escutou diversas vezes que eu não queria ter você.
Eu queria ter abortado, mas seu pai não deixou. Outra, você nasceu uma menina, mas você escutou sempre do seu pai que você queria que você fosse um menino, que trabalhasse com ele, que ajudasse ele. Mas você, ou ao contrário, você é um menino, você escutava sempre da mãe que você queria que ela queria ter sido uma menina, que ela podia embelezar, que ela podia maquiar, que ela podia trabalhar, que ela podia fazer igual com uma bonequinha. Mas não, você foi um menino, uma menina. Às vezes você escutou diversas vezes que crescer é ruim, que não é bom ser adulto. Ah, aproveita a sua infância, porque adulto é chato. Adulto tem que pagar conta, tem responsabilidade, ser responsável é ruim. Você escutou isso várias vezes. Oi? Érica, terminou também?
terminei. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pega uma folha em branco. Vocês vão escrever uma carta de acusação para os pais de vocês. Ela é uma carta pesada, tá? Ela é uma carta forte. Mas é a hora de você se libertar de sentimentos que estão até hoje te aprisionando. É uma carta que você vai colocar coisas que você sempre quis falar, mas nunca conseguiu falar. Ou fichas que caíram e você nunca conseguiu. É a hora que você vai escrever assim, ó. A Erika colocou, né? Tive uma infância maravilhosa. Sim, mas aí talvez, Erika, você olha hoje e fala assim, ó. Eu tive uma infância muito fortalecedora, mas às vezes eu não consigo fazer coisas que eu quero fazer porque eu vi meus pais fazendo coisas no sítio que eu não consigo me desprender. Às vezes eu quero sair desse mundo, mas por eu estar repetindo o que meu pai fez, eu não consigo sair desse mundo. Porque foi tão bom que eu não consigo sair. No meu subconsciente, isso não há algo maior que isso. Então eu não consigo sair da fazenda, eu não consigo sair desse mundo, eu não consigo me desapegar dos bichos, eu não consigo, talvez seja isso. Talvez seja algo diferente, mas é nesse momento que você vai colocar uma carta de prejuízo para os seus pais. E você vai colocar assim, ó. Eu te acuso pelo que você fez, do que não, ou do que não fez. Eu te acuso por você ter sido omisso. Eu te acuso por você ter me dado mais amor do que eu precisava e por isso eu não consigo deixar de ter amor. Ou eu te acuso por você não ter me dado amor. Eu te acuso por você não ter ido me buscar na escola. Eu te acuso por diversas vezes eu queria brincar com você e você só simplesmente falava que não tinha tempo para mim. Eu te acuso porque você foi tão generoso com as pessoas que nunca foi generosa comigo. Eu te acuso porque você foi generoso com os demais e hoje eu não consigo guardar nada comigo porque eu tenho que ser generoso com todo mundo. Eu te acuso pelo que você me fez. Ou eu te acuso por você não estar lá comigo quando eu precisava. E deixe claro se eles foram omissos ou se eles foram covardes. Uma preparação. Vitor, eu É, posso fazer isso aqui depois, que eu vou ter que sair daqui a pouquinho. pode fazer. Isso aqui é forte, hein? Forte. Vai ficar já salva, da hora que eu voltar já consigo? Como que vai ser? Eu vou. Porque ele demora um tempinho para Liberar. subir a gravação, mas assim que subir no meu drive, eu já subo lá no YouTube. Tá? Tá. Vai ter mais uma etapa ou essa é a última? Vai ter mais uma etapa. Tá. É forte. Você vai colocar, eu te acuso disso. Eu te acuso por você, muitas vezes, ter me deixado de canto para ir farrear com outras mulheres. Eu te acuso por você ter tido outras mulheres e nunca ter. Eu nunca ter visto o homem que eu deveria procurar. Eu te acuso por você ter sido covarde quando eu mais precisei de você. Te acuso.
Voltei. Consegui organizar aqui, vou despechar o povo, depois eu resolvo o que eu tenho que resolver. Tá bom? Então, Edi, faz essa carta de acusação, tá? Pode colocar mesmo. Então, eu te acuso por isso, te acuso por aquilo. Todos os prejuízos que você escreveu antes, você coloca nessa carta. Então, eu te acuso por ter sido omisso, eu te acuso por você não ter, enfim, não ter me dado carinho, eu te acuso por você ter sido um pai ausente, ter sido um pai ou uma mãe muito protetora, eu te acuso por isso, te acuso por aquilo. Se a lágrima quiser correr, pode deixar, viu? Correr.
Terminei, Vitor. Jesus. E aí, terminaram? Rubênia? Bom, vamos lá. Agora, quero que vocês, não sei se onde vocês estão, vocês podem falar, vocês podem gritar, enfim. Mas essa é uma parte muito importante do exercício, tá? Vocês vão fechar os olhos, vocês vão imaginar seu pai e a sua mãe na sua frente. Quero que vocês imaginem eles. Mas imaginem eles não agora, imaginem eles lá da sua infância. O pai da sua infância, a mãe da sua infância. Pense no cabelo, como é que era de sua mãe, como é que era o cabelo do seu pai, a roupa que eles vestiam normalmente. Eu quero que vocês comecem a lembrar de toda essa carta de acusação que você acabou de escrever. Você comece a falar isso para eles. Mas pode falar de uma forma que você sempre quis falar e nunca conseguiu falar. Se precisar gritar, pode gritar. Se precisar xingar, pode xingar. Coloque isso para fora, o que sempre teve te aprisionado até então. Pode falar, pai, eu te acuso por você ter sido um bosta, se você ter sido um filho da mãe, se você ter sido um cachorro, um safado. Mãe, eu te acuso por você não ter me visto, você não ter ido buscar na escola. Você foi uma filha da puta comigo. Hoje eu sou quem eu sou, hoje eu passo traumas porque você foi uma filha da puta comigo. Pai, você foi um bosta. Pai, eu te acuso por isso. Hoje eu colho prejuízo por conta disso. Façam isso agora. Coloquem para fora esse sentimento. Imagina que você está olhando para eles. Você pode falar? Fale alto. Senão você só grite na sua imaginação. Mas eu preciso que você imagine exatamente aquilo. Essa carta que você estava na sua mão. E joga tudo para fora. Continua falando, pode falar. Eu te acuso. Você foi um covarde. Eu te acuso por você não ter me amado. Eu te acuso porque você sempre deu mais amor por fora de casa do que dentro de casa. Eu te acuso. Coloca pra fora. Coloque pra fora. Quando você terminar isso, você vai pegar essa carta que você escreveu.
e vai rasgar ela, com um ato de libertação de tudo que você fez até então. Com o ato de ter colocado tudo para fora que você fez até então. E quando estiver rasgando, você vai gritar o mais forte que você puder. Isso. Isso. Rasga, pedacinhos, picadinhos. Isso. 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 Rasga. Rasga tudo. Bota pra fora. Pedacinho por pedacinho. Eu quero que vocês saibam, crie a consciência, que pessoas feridas também ferem. Que pessoas que passaram traumas também passam traumas. E assim como você está machucada hoje, seu pai e sua mãe também tiveram machucados com os pais deles. E assim como você hoje repete simplesmente o padrão dos seus pais, eles também repetiram o padrão de alguém. E ao mesmo tempo, quero que vocês agora peguem uma folha em branco e comece a lembrar de todo o sentimento de gratidão que você teve pelos seus pais. Seu pai, muitas vezes, ele foi omisso porque ele estava trabalhando para te dar o melhor. Às vezes, seu pai, ele só adulterou porque ele viu os pais deles adulterar. Às vezes, sua mãe, ela só não te deu carinho porque ela nunca recebeu carinho. Talvez a sua mãe não te deu atenção porque ela, na cabeça dela, o te dar comida era mais importante. Entenda que os pais, eles nunca erram querendo prejudicar os filhos. Muito pelo contrário. Os pais, eles erram tentando acertar. Talvez nós achamos que eles erraram, mas na cabeça deles eles estavam tentando fazer o melhor para nós. Então escreve uma carta de gratidão aos seus pais. Você escreve assim: pai, eu sou grato. E só coloca as palavras boas. Agora, pense, tudo que você colocou de repetição de padrão, tudo que você faz hoje, que você é bom, graças aos seus pais. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou uma pessoa íntegra, porque você foi íntegro. Porque, mãe, você foi íntegra. Mãe, eu sou uma pessoa generosa hoje porque eu vi vocês sendo generosos. Eu posso falar que eu amo a todos porque eu recebi amor quando era criança. Faltava tudo, mas eu não faltava o amor. Quero que vocês escrevam uma carta de gratidão. E nesse momento coloque um sorriso no rosto de vocês. Isso. Isso.
You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Escreva essa carta agradecendo seus pais por terem você. Se não fosse eles, você não estaria aqui na Terra hoje. Agradeça a eles, porque eles te protegeram, eles te deram amor, carinho. Mesmo que ausente, eles te deram o que eles podiam te dar naquele momento. What a beautiful name it is, the name of Jesus. We didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. So what could separate us now? What a beautiful name it is, and what a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Vai cair, Vitão. Oi? Vai cair o nome. Deixa eu parar que eu não... Peraí. Se for parar de gravar, não sei. Não entendi. O que foi? Vai cair a reunião do meeting. Por quê? Ah, eu vi aí que vai cair a reunião, passou a mensagem. Não? Não. Vamos Sei aqui, lá. não. Não deveria cair. E aí? Escreveram? Carta de gratidão? Escrevi. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ler essa carta em voz alta. 3 vezes ela. É como eu vou dar o comando para vocês fazerem isso. Vocês vão ler cada vez com maior intensidade a carta de gratidão. Como vocês imaginem que os seus pais de hoje estão na sua frente de vocês. E vocês vão ler essa carta para eles nesse momento. My King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God. Isso aí. Colocar mais intensidade. Ô, Brena, pode levantar esse queixo aí. Esse queixo está muito para baixo. Olha para frente. Isso. Ombro para trás. Isso aí. Coloca um sorriso nesse rosto. Vocês estão agradecendo os pais de vocês.
Isso. 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 Pode continuar. São 3 vezes. Isso aí. Uou! Entenda que pessoas feridas ferem as pessoas. E nós somos apenas um acúmulo de repetição de padrões. Eu quero que vocês façam 2 exercícios agora. Pegue todos esses papeizinhos que foram picados. Vão para algum lugar depois. Queimem esses papéis. Taca fogo nisso. E joga o mais longe possível de onde vocês estão. Certo? Porque isso passou. Isso ficou no mar de esquecimento. Quero que vocês foquem no que vocês são gratos aos pais de vocês. Se você tiver uma oportunidade de sentar um dia com seus pais e não julgá-los, simplesmente perguntá-los como que foi a infância deles, como que foi o seu avô, como foi a sua avó para eles, você vai começar a entender que existem padrões que os seus avós faziam, que eles fizeram e que você também faz. E que se você não tiver a consciência, os seus filhos também já fazem ou vão fazer. Pessoas feridas ferem outras, só que pessoas amorosas amam outras. Então foquem no que seus pais fizeram de bom para vocês, independente de qualquer coisa. Se você precisar mudar de ambiente, mude. Se você entendeu que o romper familiar é você ser grato pelos seus pais e agora você simplesmente seguir a sua carreira, agora é o momento de você seguir sua carreira. Se você entendeu que você tem que fazer exatamente o que seus pais faziam, agora também é o momento de você fazer. Então fortaleça, não tem que fortalecer. E esqueça o que tem que ficar para trás. Porque agora já ficou para trás. Vocês começam a romper alguns pontos de infrações na vida de vocês a partir de hoje. Certo? Nos próximos 7 dias, vocês vão ler essa carta de gratidão. Logo pela manhã. Leiam. Se vocês quiserem entregar para o pai de vocês, vocês acham que isso vai fortalecer? Pode fazer. Tá de gratidão, tá? Pode fazer. Se você achar que isso vai ser bom. Se não, tá tudo certo. A nossa cabeça, ela mentalizou. Vocês viram, vocês sentiram, e vocês ouviram, não é isso? Então é como se você tivesse falado para o pai de vocês já. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu vou subir um filme no Drive que chama Graça e Perdão. É um dos filmes mais fortes que eu assisti até hoje. A Vanessa nem conseguiu assistir inteiro. Mas eu quero que vocês assistam ainda nessa semana. Tá? Junto com essa carta de gratidão, quero que vocês assistam esse filme de Graça e Perdão. Certo, meninas? Guerreiras. Certíssimo, obrigada. Viu? Deus abençoe. Amém. Tenham um dia extraordinário.
Uma Amém. semana maravilhosa. Contem comigo, tá? Se tiver algum pensamento que não lhe cabe, pode me ligar. Tá bom. Aí eu fiz Beleza? o print aqui. Ah, é Beijos. verdade. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.